Como fazer um caça invisível ao radar, que pesa mais de 14 toneladas, decolar verticalmente de um navio sem derreter o convés de metal? A física tradicional da aviação diz que isso é um absurdo intolerável. Afinal, a aerodinâmica de um caça supersônico exige linhas finas, limpas e fluidas, enquanto o pouso vertical exige uma força bruta descomunal direcionada inteiramente para baixo. Conciliar essas duas realidades conflitantes em uma única fuselagem parecia uma loucura completa para os especialistas do setor. Uma conquista tecnológica dessa magnitude exigiria décadas de testes, mas foi desenvolvida em um prazo considerado ridículo pelos padrões militares normais. Mas como os engenheiros conseguiram dobrar as leis da termodinâmica a seu favor? Por que o Pentágono decidiu arriscar centenas de bilhões de dólares em um único design de motor? Onde as regras da engenharia aeroespacial foram reescritas para acomodar essa máquina? Quando o mundo da defesa percebeu que o céu tinha um novo governante absoluto? Parece uma mágica saída diretamente dos filmes de ficção científica, mas não é o que você pensa. Nos anos 90, o fim da Guerra Fria mudou drasticamente o tabuleiro geopolítico mundial e forçou as superpotências a repensarem suas estratégias de defesa. A Força Aérea dos Estados Unidos precisava substituir urgentemente suas frotas antigas de aeronaves, enquanto observava com extrema atenção o avanço tecnológico de potências rivais. Do outro lado do globo, concorrentes de peso projetavam aeronaves avançadas de nova geração, como os projetos que mais tarde dariam origem ao Sukhoi Su-57 na Rússia e ao J-20 na China. O grande desafio do Ocidente era unificar suas necessidades e criar uma plataforma de combate comum para três ramos militares totalmente distintos, o que incluía a Força Aérea, os fuzileiros navais e a Marinha dos Estados Unidos. Tentativas anteriores da indústria aeroespacial global nas décadas anteriores, como nos anos 70 e nos anos 80, falharam miseravelmente devido à instabilidade térmica crônica e à falta crônica de potência bruta dos motores da época. Os motores experimentais antigos simplesmente sofriam com a reingestão de gases, o que significa que eles engoliam o próprio ar quente que expulsavam, sufocando os compressores em pleno voo e causando quedas catastróficas. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você acha que o design de um caça único para atender três forças militares diferentes foi um grande acerto ou um erro estratégico? Deixa aí embaixo. As especificações exigidas para o novo caça F-35 Relâmpago 2 eram tão absurdas que pareciam saídas da mente de alguém que nunca tinha visto um avião de perto. O jato precisava carregar todo o seu armamento em compartimentos internos para manter a assinatura de radar invisível, alcançar velocidades além da velocidade do som, manter uma agilidade superior em combates aproximados e, na sua variante de pouso vertical, flutuar no ar de forma estável antes de pousar suavemente em um navio de assalto anfíbio em movimento. Sem pressão, né? Mas havia um problema complexo que ameaçava travar todo o avanço do projeto. No centro do F-35 estava o motor F-135, desenvolvido pela lendária fabricante Pratt & Whitney. Os engenheiros perceberam muito cedo que para alcançar o milagre do pouso vertical, sem criar um motor gigantesco e pesado demais para o voo supersônico tradicional, eles precisavam dividir a potência mecânica da turbina principal de uma forma totalmente inédita. Isso significava extrair uma quantidade massiva de energia diretamente do eixo principal e direcioná-la para a parte frontal da aeronave por meio de uma embreagem de fibra de carbono acoplada a um eixo de transmissão flexível. O resultado foi o revolucionário sistema de ventilador de elevação, desenvolvido em parceria com a Rolls-Royce. Imagine equilibrar uma vassoura pesada na ponta do seu dedo enquanto você corre em alta velocidade. Essa é a analogia perfeita para o nível de controle dinâmico e estabilidade gerados por essa nova configuração de engenharia aeroespacial.
O motor principal gera um empuxo máximo impressionante de 43 mil libras, quebrando todos os recordes mundiais de potência para propulsores monomotores de caça já construídos na história humana. Você pensaria que colocar um ventilador gigante e pesado bem no meio de um jato supersônico destruiria completamente sua aerodinâmica e equilíbrio, certo? Mas não é o que você pensa. Lembra quando eu mencionei que o ar quente de exaustão era o inimigo mortal e destruidor dos jatos de pouso vertical do passado? Ao isolar a maior parte do fluxo de sustentação frontal com uma coluna massiva de ar frio gerada pelo ventilador de elevação, os projetistas conseguiram criar uma barreira térmica protetora. Como se descobriu, essa divisão inteligente de forças resolveu o problema da sustentação, mas abriu as portas para novos desafios mecânicos. Mas ter uma turbina operando em temperaturas tão extremas e com tantos componentes móveis criou um grande problema de engenharia. O calor massivo gerado na câmara de combustão principal, que ultrapassa facilmente a marca de 1.700 graus Celsius, elevou o percentual de falhas nos testes de estresse de materiais iniciais para quase 30% das peças testadas. O segundo problema grave envolveu a fricção interna severa da embreagem que aciona o ventilador de elevação frontal. Um dos engenheiros seniores associados ao programa de desenvolvimento declarou em um relatório técnico confidencial que gerenciar aquela transferência instantânea de torque colossal era o equivalente mecânico a tentar frear um trem de carga carregado em alta velocidade usando apenas as mãos e algumas pastilhas de freio comuns. O terceiro problema operacional surgiu com a ingestão severa de poeira, areia e detritos de pistas improvisadas durante os testes operacionais em ambientes desérticos, o que destruía as palhetas de titânio da turbina em pouquíssimas horas de funcionamento contínuo. Os técnicos de manutenção precisaram recorrer a soluções de engenharia avançadas, incluindo a aplicação manual de revestimentos cerâmicos especiais com propriedades térmicas semelhantes às usadas nos escudos de proteção térmica das naves espaciais para proteger a integridade dos metais preciosos. Se esses revestimentos microscópicos falhassem por uma fração de segundo que fosse, o superaquecimento resultante causaria um desastre estrutural catastrófico e imediato em pleno voo. Até a implementação demorada de uma solução tardia baseada em novos softwares de gerenciamento de fluxo de combustível, o risco de incêndios internos de titânio era um pesadelo constante para os pilotos de testes do programa. Na verdade, foi exatamente assim que o clássico cinema de ficção científica dos anos 80, como a franquia O Exterminador do Futuro, costumava retratar o colapso dramático de máquinas futuristas complexas quando levadas além dos seus limites físicos projetados. Parece um projeto condenado ao fracasso técnico definitivo, até você perceber que a superação sistemática de cada uma dessas barreiras redefiniu completamente os limites da engenharia de propulsão para o século XXI. Voltando para o funcionamento interno do motor, descobrimos detalhes ainda mais impressionantes sobre como o fluxo de ar é manipulado. O verdadeiro segredo por trás do controle direcional absurdo do F-35 reside no seu bocal de 3 rolamentos oscilantes, uma obra-prima de engenharia conhecida pela sigla em inglês de bocal de 3 rolamentos. Esse mecanismo espetacular permite que o bocal de exaustão principal da turbina gire 90 graus para baixo em menos de 3 segundos, direcionando todo o fluxo de gás incandescente diretamente contra o solo com precisão milimétrica. Para aguentar o estresse mecânico e o calor extremo desse movimento sem derreter os rolamentos ou travar as engrenagens, o sistema utiliza o próprio combustível de aviação do caça como fluido hidráulico para resfriar e movimentar as juntas articuladas antes que esse combustível seja queimado na câmara de combustão. Mas um truque simples, porém genial, ajudou a resolver o problema crônico de vedação dos gases em alta pressão.
Os engenheiros projetaram anéis de vedação autoajustáveis, feitos de ligas metálicas exóticas, que se expandem conforme o calor aumenta, garantindo que quanto mais quente o motor estiver operando, mais vedado e eficiente o sistema de articulação se torna. Nos testes extremos de certificação militar, o motor foi submetido a condições de funcionamento ininterrupto com a ingestão forçada de blocos de gelo espessos e milhares de litros de água por minuto para simular tempestades tropicais severas, operando sem apresentar uma única flutuação de empuxo ou perda de sincronia dos computadores de bordo. O contraste entre a expectativa inicial da indústria, que previa uma manutenção infernal e falhas mecânicas diárias, e a realidade operacional de um sistema que se calibra automaticamente centenas de vezes por segundo através de atuadores digitais, mostra o abismo tecnológico que separa esse motor de qualquer outra coisa que já voou. Parece que tudo correu conforme os planos originais após esses testes bem-sucedidos. Mas a história da aviação militar adora pregar peças nos planejadores de guerra do Pentágono. Ironicamente, a capacidade de pouso vertical total e decolagem curta, que exigiu bilhões de dólares em desenvolvimento e causou tantas dores de cabeça de engenharia, nunca foi usada em um cenário de combate real, desde que a aeronave entrou em serviço ativo. Os planejadores militares originais projetaram essa função imaginando um cenário apocalíptico onde bases aéreas tradicionais, com pistas longas de concreto, seriam destruídas por mísseis inimigos nas primeiras horas de um conflito em grande escala, forçando os caças a operarem a partir de clareiras em florestas ou estradas vicinais destruídas. É exatamente por isso que o motor foi sacrificado em termos de peso e complexidade mecânica para carregar um ventilador gigante que passa a maior parte do tempo de voo desligado, agindo como um passageiro pesado durante as missões normais de patrulha a grande altitude. Pode parecer um desperdício colossal de recursos e espaço interno precioso que poderia ter sido usado para carregar mais combustível ou sensores avançados, até você perceber que a simples existência dessa capacidade muda completamente a matemática de dissuasão estratégica global. A flexibilidade logística de saber que um esquadrão inteiro de caças invisíveis de quinta geração pode operar a partir de pequenos navios de assalto anfíbio ou de pistas curtas e danificadas, impede que os adversários consigam neutralizar o poder aéreo aliado com um único ataque surpresa de mísseis balísticos. Como se descobriu mais tarde, o verdadeiro valor do F-135 não estava na frequência com que ele pousava verticalmente, mas sim na total imprevisibilidade que essa capacidade técnica conferia às forças navais ao redor do mundo. Apesar de todas as controvérsias iniciais sobre os custos de desenvolvimento e atrasos no cronograma, o legado operacional do motor e da aeronave nos teatros de operações modernos provou ser incontestável. Em missões reais de combate e exercícios multinacionais de alta intensidade, o F-35 alcançou taxas de prontidão e eficácia que calaram a grande maioria dos críticos mais ferrenhos do programa aeroespacial. A aeronave já foi adotada por mais de 12 nações parceiras ao redor do mundo, operando em ambientes que vão desde os desertos escaldantes do Oriente Médio até as águas congelantes do Ártico da Europa setentrional. Os operadores da Força Aérea Israelense foram os primeiros a testar as capacidades do caça em missões de combate real de alta complexidade, elogiando publicamente a resposta imediata de aceleração e a confiabilidade do motor, sob condições severas de manobra evasiva contra sistemas de defesa aérea integrados. As medidas de segurança cibernética e os sistemas de diagnóstico automatizados integrados ao motor enviam dados de desempenho em tempo real para redes globais de suporte logístico,
permitindo que as equipes de terra identifiquem o desgaste de componentes internos muito antes que eles possam apresentar qualquer falha estrutural em voo. A maturidade do design do F-135 é tão robusta que os planos de aposentadoria e substituição da frota foram estendidos para além da metade do século XXI, garantindo que essa usina de força termodinâmica continue dominando os céus por muitas décadas. A ironia final é que o motor que todos diziam ser complexo demais para funcionar de forma confiável tornou-se o padrão ouro de confiabilidade mecânica na aviação de caça moderna. No final de toda essa jornada tecnológica, o motor F-135 entrega um desempenho final que consolida o caça como uma ferramenta de combate formidável, gerando energia elétrica suficiente para alimentar sistemas de guerra eletrônica avançados e lasers de defesa que ainda estão em fase de desenvolvimento. O paradoxo final do programa reside no fato de que a busca obsessiva pela capacidade de pouso vertical forçou a criação do caça mais avançado do planeta em termos de sensores e invisibilidade, moldando o futuro da aviação não pela capacidade de flutuar no ar, mas pela capacidade de gerenciar energia e dados de forma revolucionária. Essa história serve como um lembrete poderoso da engenhosidade humana e da nossa capacidade de transformar conceitos matemáticos considerados impossíveis em realidades de metal e fogo que cortam os céus a velocidades supersônicas. O segredo do motor não está em uma única peça mágica, mas na combinação audaciosa de sistemas complexos, trabalhando em perfeita harmonia digital. E aí, o que você achou dessa história incrível sobre engenharia militar? Deixa seu like se você não sabia que o bocal do motor usa o próprio combustível de aviação como fluido hidráulico para não derreter. Se inscreve no canal para mais histórias profundas sobre aviação e tecnologia militar. E comenta aí embaixo, qual outro motor de caça icônico da história você gostaria de ver dissecado em detalhes nos nossos próximos vídeos? Até a próxima!